Mas era na noite eu vou falar de Jó. Glórias a Deus. Aqui em Jó 29:1 diz assim: Jó, aqui fala de todo mundo conhece, né? A história de Jó. Um homem temente a Deus, se desviava do mal, né? A palavra do Senhor diz que, né, diz que ele era um homem temente. E aconteceu todas aquelas coisas com Jó. Jó estava ali numa situação muito difícil. E veio os amigos, né, de Jó, entre aspas, aqueles amigos, e começou a falar um monte de coisa ali contra Jó. E achou: não, Jó, você deve estar assim porque você fez isso, você fez aquilo, né? Por isso que você está assim. Mas Jó era fiel a Deus, né? E Deus só permitiu que o inimigo tocasse ali na vida dele. Aí diz assim aqui já é depois que todos aqueles acusadores dele, né, acusou ele. Aí está. Aí depois de tudo isso, Jó falou aqui, diz assim: Jó continuou a falar: tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que ele cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente, e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite, e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim, né? Então Jó tinha prosperidade. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade, tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam o caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. Então Jó era um homem muito importante ali, né? Todos paravam para ouvir Jó. E diz assim: as autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Então Jó tinha ali autoridade, Jó era um homem sábio, né? Que as pessoas ficavam admiradas ali de ver Jó falar com sabedoria, né? A sabedoria de Deus. E diz assim: os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam e traziam alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo o que fazia. A retidão cobria como manto e a justiça eu usava como turbante. Então Jó era um homem ali com um coração muito generoso, né? Jó não podia ver ali as pessoas sofrer, que ele estava ali ajudando cada uma daquelas pessoas. Então aquele homem era um homem temente a Deus e procurava cada dia fazer essa vontade de Deus, né? E é isso que nós, os filhos de Deus, temos que, né, ter em mente: ajudar aqueles que necessitam, fazer o bem, guardar a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor. Diz assim, por 15: servia de olhos para os cegos e pés para os aleijados. Então Jó se compadeciam, né, daquelas pessoas, e ele ajudava. Dizia assim: era o pai para os pobres, defendia a causa dos estrangeiros. Por que Jó está falando isso? Jó está se defendendo porque os amigos dele ali que vieram visitar ele ficaram ali, se eu não me engano, foi 3 dias, né? Calados, vendo ali aquela dor de Jó. Jó naquela cinza, sofrendo, cheio de chagas, né? E sofrendo, eles vendo aquela pobreza de Jó, que tinha perdido tudo. Jó se raspava ali, né? As feridas ali, jogava a cinza em cima e raspava, e tamanha era a dor de Jó. Eles ficaram ali sem palavras. Mas depois eles tentaram ali justificar o que tinha acontecido, né? Não, Jó, talvez tenha sido isso, tenha sido aquilo, colocando ali, né, acusando Jó. Mas Jó, ele falou o que ele fazia, né? Depois ele foi se defender. E ele disse assim: quebrava a mandíbula dos ímpios e seus dentes resgatava as vítimas. Então Jó socorria aqueles que estavam ali em perigo. Por certo, morreu
morrerei rodeado por minha família. Pensava, depois de uma vida longa e boa, né? Mas ele estava ali lamentando, né? Poxa, eu estou fazendo tudo por certo, né? Minha vida vai ser boa. Pois sou como a árvore, diz aqui o 19. Pois sou como a árvore cujas raízes chegam até as águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinha a acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem esperava a chuva, bebia-nas como a de primavera. Né? E as pessoas estavam ali, né? Recebiam as palavras de Jó, né? Como uma coisa muito preciosa. E hoje nós temos que receber as palavras do Senhor Jesus como algo muito precioso, porque às vezes nós não damos tanto valor à palavra do Senhor, né? E a Irmã Valdete comprou uma biblinha nova, coisa linda, né? Os irmãos ali, irmã Jussara, a pastora Jussara, o pastor Erival, todo mundo de bíblia nova, irmã Lúcia, né? Hoje todo mundo tem acesso, e essa palavra aqui, ela é muito poderosa, né? Toda ela, não é só um pedacinho. Hoje eu estava falando com as irmãs que eu li o livro de Jó. Eu sempre, né, quando me converti, e aí eu ia lendo a palavra do Senhor, e muitas das coisas eu ficava, meu Deus, porque os meus olhos estavam, né, sendo abertos ali para que, meu Deus, é isso mesmo, Senhor, é isso que eu estou entendendo. O que eu não entendia era com aquela sede. O que eu não entendia, eu ia ali pesquisar, né? Antes não tinha o Google, né? Até tinha lá que tinha a internet, né? Tinha um computador, mas eu pesquisava no dicionário. No dicionário eu ia ali, a palavra que eu não entendia lá no dicionário, e pesquisava de um dicionário. E então a gente tem que pesquisar, né? Tem que meditar na palavra de Deus. Então aquelas coisas, mas tinha coisas que eu não dava muita atenção, igual o livro de Jó. Eu achava chato o livro de Jó, achava até lindo aqui, achava até lindo a história de Jó, né? Assim, né? Uma história assim romantizada, né? Porque no início Jó tinha tudo, depois Jó perdeu tudo. Aí eu ia mais pro final, o começo e o final. Não que eu li a Bíblia toda, já li, mas eu li a Bíblia, essa parte dos amigos de Jó, eu não gostava. Porque meu amigo chato fica repetindo um monte de coisa, falando um monte de coisa, eu não gostava. As genealogias chatias também. Muito nome, filho não sei quem, mas tudo que está aqui é para a gente se ler. Se não fosse, não estaria aqui. Porque se nós aprendemos aqui sobre toda a palavra de Deus, começamos aqui, né, os primeiros 5 livros, né? Os Pentateucos, depois vai para os profetas, maior e menor, depois vamos lá para o final, né, os livros Salmos, Provérbios, tudo é palavra de Deus. Se nós não entendemos o início aqui, o final aqui, que é o Novo Testamento, muitas coisas a gente não vai entender, porque aqui no Novo está falando muita coisa aqui das leis do Antigo, e se nós não lermos toda a palavra de Deus, então quando nós... Mas graças a Deus, né? Eu tinha muita coisa assim, eu falava, meu Deus, eu não gostava de ler a genealogia, tinha preguiça de ler, eu lia. eu lia, porque tinha que ler a Bíblia toda, né? Não, tem que ler a Bíblia toda, né? Afinal, eu sou de Jesus agora, né? Tem que ler a Bíblia. Mas tinha coisa aqui que eu tinha preguiça, mas graças a Deus, de poucos tempos para cá, minha gente, eu tenho me despertado. Eu creio que é o Espírito Santo, eu creio que vocês também. E não é quando eu estava em Peru, eu estou falando de pouco tempo, quando eu cheguei aqui, não se escandalize não. Eu sempre leio a palavra de Deus, graças a Deus, né? Mas assim, muitas coisas eu tinha como uma coisa chata, mas igual a genealogia, né? Não sei vocês, mas eu falava, meu Deus, que negócio chato, meu Deus. Mas gente, hoje, graças a Deus, eu leio com gosto. Hoje eu peguei a função da pastora Ivonete, porque ela sempre leu a
Bíblia, lê livros, né? E é por isso que cada dia é mais sábio. Quem muito lê, mais sábio é, né? E às vezes eu ficava, meu Deus, né? Por que esse negócio aqui? Mas tudo aqui a gente lendo, né? E eu creio que é um despertar do Espírito Santo para cada um de nós. Eu creio que é um despertar para cada um de nós. Hoje o Espírito Santo está despertando o povo dele para ter prazer em ler a Bíblia. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esses dias, poucos dias, eu acordei, até falei para as irmãs, era uma voz assim, falando assim, tesouros escondidos. Tesouro escondido, tesouros, né? Aí é tesouro escondido. Porque é o tesouro escondido? O Senhor. O Senhor é um tesouro escondido que nós não conhecemos, mas cada dia nós passamos a conhecer mais. Quanto mais que nós lemos, né? Até muitas que a gente já sabe, não, já sei isso daí. Mas quando você vai ver aquela palavra, aquele versículo, está falando de outra coisa, está falando da vida de Jesus, está muitas coisas. Está falando ali de muitas coisas que você antes não entendia. Hoje você está entendendo que o Espírito Santo está abrindo o entendimento e você está tendo prazer em ler a Bíblia. Então vamos ter esse prazer todos os dias. Né? Eu estava pensando, falei, gente, eu nunca fui de me emocionar olhando o tempo, olhando para as coisas de Deus. Sempre fui agradecendo ao Senhor, mas nunca fui de me emocionar, chorar olhando a natureza. E eu via para a pastora falando, no início da minha conversão, gente, eu ficava, né? Ai meu Deus, eu ficava como boba ali, eu ia lá viajava, né, para Mato Grosso, ficava vendo ali as paisagens, chorava. E eu esses dias, né, pouco tempo, eu me via olhando para ali e chorando, olhando para os montes, olhando para o céu, parecia que eu nunca tinha visto. Eu falei, Jesus amado, né? Eu estou falando de uns 2 anos, 3 anos para cá, eu olhava ali, ó, de vez em quando, aí eu olhava ali para trás daquela paisagem, olhava para o céu, para as nuvens e chorando. Eu falei, meu Deus, por que eu não tinha isso? O Espírito Santo me abriu os olhos agora para enxergar a grandeza de Deus, né? Quanto tempo que eu estou na casa do Senhor e que eu sei que a palavra de Deus é viva. Claro que nós sabemos, mas tem coisas que a gente precisa buscar mais, se aplicar mais em buscar, em ler, pedir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor está investindo, né? Cada dia. Quanto mais está passando o tempo, mais o final dos tempos, né? Como veio lá em Pentecostes, esse dia a pastora estava falando sobre a passagem de Joel, que veio o Espírito Santo ali, e hoje ele continua vindo, e continua o Senhor derramando, né? Veio naquele povo, e eu creio que o Senhor está derramando, avivando os filhos dele para ter prazer em ler a Bíblia, a palavra de Deus. E eu estou lendo a Jó com muito gosto, graças a Deus. Não que eu nunca li, tem muitas coisas ali aqui, mas até a parte dos amigos, os amigos chatos, mas estou lendo. Porque eu já tive muita experiência com, assim, né, de ler a palavra. Certo dia eu estava lendo e até falei para a pastora, eu não acabei, gente. Eu sou uma bênção, viu? Se eu não terminar o raciocínio, você fala, termina aí, irmã. Eu começo a falar coisa e não termino o raciocínio, né? Eu estava falando sobre... eu estava falando sobre o... olha só, que bem, mas eu vou lembrar. Eu volto aqui. Jesus, misericórdia. Esqueci agora, fui falar, né? Está repreendido em nome de Jesus. Então a gente, a cada dia, tem que ter esse prazer de meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, passar a meditar na grandeza de Deus, né? Eu vou falar aqui do que eu ia falar, né? Eu ia terminar o raciocínio, mas não, se eu me lembrar eu volto, né? Se eu me lembrar eu volto e termino aqui, só a bênção. O que eu estava falando, gente? Déficit de atenção, está repreendido todo déficit de atenção e não concluir as coisas que está falando, né?
Eu falo, Jesus, misericórdia, Pai. Agora a pastora me levantou, me deixa de passar vergonha nesse lugar, não. Misericórdia, Jesus. Terceiro por mim, minha gente. Misericórdia. Vamos interceder pelos outros, né? Passando vergonha que se aprende. Então, a gente, né, a cada dia nós não podemos, né, negligenciar a palavra de Deus, é buscar mais e mais. E era sobre os tesouros escondidos, minha gente. Tesouro escondido, né? Eu acordei com aquela voz, né? Era como se alguém estivesse falando, eu creio que era o Espírito Santo falando tesouro escondido, né? A palavra de Deus é tesouro escondido, tesouro escondido, tesouro escondido, tesouro escondido. E eu falava assim, vou falar com meus filhos, Eduardo, Elizabeth, tem que meditar na palavra de Deus. E falava assim, sabedoria. Se né, tem sabedoria, quer sabedoria, medite na palavra de Deus. Aí eu acordei e falei, Eduardo, tem sabedoria. Aqui, Eduardo, você quer sabedoria, meu filho? Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Aí eu falei assim, olha, o Senhor falou muito ao meu coração. Tesouro escondido, e aqui tem tesouro escondido. Tesouro escondido é o Senhor, é o segredo de Deus para nós aqui na Bíblia. Esse tesouro escondido, essa revelação do Espírito Santo. Então, quando vamos tirar tempo, vamos ter o nosso momento com o Senhor, de meditar na palavra de Deus todos os dias para ter esse prazer de ler, né, a palavra do Senhor sem estar ali desanimado. Não, Senhor, Espírito Santo, me ajude. Toda vez que nós vamos ler, temos que pedir a quem? Nosso professor, né? Isso me ajuda. E uma outra experiência que eu ia falar. Graças a Deus, terminei, né? O tesouro escondido. Aí o Eduardo falou assim, eu vou ler, mãe, vou ler sim. Aí leu a Bíblia. Já li. Eu quero sim, sabedoria. Eu falei, pô, leia. Aí no outro dia, eu já li. Mas depois eu estava desanimada, né? Ver como o inimigo é. Eu falei, não, mas continue lendo a palavra de Deus. A gente estava plantando no coração deles, né? E outro dia foi lendo, comentei com a pastora, não sei se ela se lembra. Eu estava lendo a Bíblia aqui em Salmos. Não me lembro que Salmos que era. Mas eu comecei a ler em voz alta. Lá na minha cama, lendo em voz alta. Parecia que eu ia ter uma experiência. Parece que a leitura minha criou uma atmosfera diferente que parece que eu já ia sair dali. Não sei como que foi aquela experiência. Não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. Toda a palavra de Deus é muito viva. Ela é poderosa. Então, que nós devemos ter esse prazer. Quem não sabe ler, né? Quem sabe ler um pouquinho, começa a ler. Daqui a pouco, o Espírito Santo me ajuda, vai ser meu professor. Daqui a pouco está lendo. Quantas pessoas não já aprendeu a ler a palavra de Deus? Né? Só lendo a Bíblia. Eu conheço um irmão lá da minha igreja, tem meu cunhado também, né? Mas tem um irmão, ele é obreiro hoje. Ele disse que não sabia ler. Ele sabia só B-A, Bá. Né? Lá na Bahia é assim. B-A, B com A, B com E, B. Ele sabia assim, ele começou a ler a Bíblia. E ele disse que assim, que demorava tanto. Ele falou assim, olha, eu acordava de madrugada para ler a Bíblia. E eu ficava ali de 2 horas até 5 horas da manhã, quase na hora de eu ir para o serviço. Mas eu aprendi a ler a Bíblia. Aí ele falou assim, nossa, eu ficava ali num capítulo, para ler um capítulo, era uma luta. E ele lê agora, ele prega a palavra de Deus, Deus usa ele poderosamente, ele lê a Bíblia sem gaguejar, nem parece. Né? O pastor Hermógenes também tem um testemunho muito lindo, que ele não sabia ler. Um dia ele começou a ler e falou, minha filha, vem aqui, vê se eu estou lendo. Está lendo sim, pai, hoje é pastor, né? E muitos que não sabem ler, quando começam a ler a Bíblia, se desenvolvem, né? Porque o Espírito Santo vai ajudando muitas pessoas que não aprenderam. E o pastor Hermógenes também, né? Então, já sabe, né, gente? Não sabe, não lê, mas todo mundo aqui, graças a Deus, sabe ler, né? Mas se lê pouquinho, começa a ler, que Deus, né, ele ensina, o Espírito Santo ensina, e ele vai ensinando a cada dia, em nome de Jesus.
você vai aprender, o Espírito Santo vai te enchendo ali de poder, de força, porque essa palavra é poderosa. Onde eu estava, né? Era no 23, 24, né? Agora, diz assim: quando eu estava desanimado, eu sorria para eles, valorizava o meu olhar de aprovação. Quando estavam desanimados, né? Eu sorria para eles, valorizavam meu olhar de aprovação. Como um líder, eu lhe dizia o que fazer. Eu vivia como um rei entre suas tropas e consolava os que choravam. Mas olha que coisa linda, né? Então todos ali tinham prazer em ouvir a Jó, né? E nós, né, somos de Deus, nós temos que ter prazer em ouvir Jesus, temos que ter prazer em ouvir nosso irmão que é sábio, que tem uma palavra de Deus. Então temos que ter essa palavra, temos que ter, né, essa presença de Deus, que todos querem, né, ficar perto ali para ouvir. Quando vai se aproxima para falar, quando se reúne, né, os irmãos ali para falar da palavra de Deus. Amém, amados? Nós aqui de manhã, né, pastora? Para falar da palavra de Deus. É bênção, contando testemunho. Isso, vou ler só um pouquinho aqui, deixa eu ver. Falei para vocês que vou ler um pouquinho, né? No 30. Deixa eu ver se é o 30. Porque essa é uma palavra clara que eu preciso ficar muito explicando.